Como sabemos, jornalismo é uma profissão que exige muito trabalho em equipe, e por isso os alunos de jornalismo do 5º período da Faculdade Araguaia se uniram e prepararam essa semana um jornal. O assunto deles é água, e o tubo de ensaio traz para vocês. Vamos conferir? Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos falar de um tema que preocupa e desperta a atenção de todos nós. Eu estou falando de um bem precioso, a água. E no Rio de Janeiro, em São Paulo, a falta de chuvas pode causar um racionamento naquela região, Renan. E os nossos reservatórios aqui de Goiás ainda não apresentam um nível preocupante, mas não podemos pensar que Goiás está livre de um possível racionamento. Vai lembrar que desde 99 não temos um início de ano tão seco. Mais detalhes você acompanha a seguir. Mesmo com a falta de chuva entre os meses de dezembro e janeiro, foi descartado a possibilidade de racionamento de água em Goiás. É o que garante os órgãos responsáveis pelos recursos hídricos do estado. O mesmo não acontece em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que estão à beira de um colapso devido à falta de chuvas, que ocorrem de forma inesperada nesse período do ano. Em alguns municípios goianos, essa seca chegou a afetar uma parte da agricultura, e a safra de 2014 e 15 já foi prejudicada pela estiagem. Cerca de 10% das 10 milhões de toneladas previstas para este ano foram perdidas devido à falta de chuvas. Goiás possui em seu território cerca de 5% de toda a água disponível para o consumo no Brasil. Isso é muito, comparado com o Nordeste, que tem apenas 3,2% de água potável, e do Distrito Federal, que tem 0,5%. O estado vive um período bem diferente do que vivenciamos no ano de 1999. Época em que a seca afetou muitas cidades goianas. Para falar mais sobre a situação da água em Goiás, o repórter Valdemar Rego conversou com Washington Novaes, que é um especialista, um jornalista e especialista que trata temas relacionados ao meio ambiente. Washington revelou os desafios que teremos de enfrentar para não sofrermos com a falta d'água. Hoje nós vamos entrevistar um dos nomes mais conhecidos no Brasil pelas suas críticas com relação ao comportamento das pessoas em relação à natureza. Nós vamos falar como uma pessoa premiadíssima no mundo inteiro, autor de inúmeros artigos. O seu nome é cogitado entre os maiores veículos de comunicação no Brasil. Nós vamos falar hoje com Washington Novaes. Washington, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: há esperança para a natureza? Depende de nós, depende do que nós fizermos. Quer dizer, nós estamos enfrentando situações muito difíceis, crises muito graves, que juntam, além de alguns fenômenos naturais de mudanças na área do clima, o comportamento humano, que não respeita o que tem que respeitar, o ambiente em que vive, e que acaba pagando um preço muito sério por isso. A ação humana tem contribuído muito para a elevação da temperatura da Terra, né? Com o desmatamento e com vários outros procedimentos que não deveriam acontecer. Então a temperatura do planeta já subiu 0,8 grau. Quem achar que isso é pouco, basta lembrar o que acontece no corpo humano quando a temperatura sobe 1 grau. Começa um processo de febre que pode ter consequências muito graves. E os cientistas nos dizem isso. Se a temperatura humana tiver um aumento superior a 2 graus Celsius, aí as consequências serão trágicas. E o problema da falta de água ele é nacional, Renan. E, infelizmente, nós ainda não estamos preparados para um racionamento. Pois é, Ana Paula, e o desperdício de água ainda é muito comum e tem pessoas que não entenderam a gravidade do problema. A repórter Laisa Daniele conversou com a agrônoma e professora da Faculdade Araguaia, Reciliane Ribeiro. Quais os desafios do uso racional para evitar o desperdício de água aqui em Goiás?
Hoje eu acho que cada cidadão ele tem que ter consciência, né, que o problema da água não é um problema local, ele é um problema nacional. E cada um ele tem que ter consciência do seu próprio uso em casa, por exemplo, para escovar os dentes, né, com a torneira fechada, tomar o banho, né, não banhos demorados e fechar a torneira para ensaboar. Tem um problema de lavagem de calçadas também, lavagem de carros, né? Então, um pouquinho que você faça cada dia, isso pode contribuir com o futuro. Bom, e agora um recado para você aí de casa. Vamos economizar água em casa, no trabalho e vamos ficar de olho naquele vizinho que gosta de desperdiçar. Caso contrário, pode ocorrer um racionamento na sua região e nós não queremos isso, né, Ana Paula? É verdade. Fique ligado. Nós ficamos por aqui. Um bom dia para você e continue assistindo o intervalo de aula. Até a próxima. Até a próxima. A atuação dos jornalistas é sem dúvida muito importante para a sociedade, e isso os alunos de jornalismo aqui da Faculdade Araguaia já perceberam como é na prática. Bom, o Tubo de Ensaio fica por aqui, mas semana que vem eu trago mais produções dos alunos para vocês. Até a próxima!